Você provavelmente gasta fortunas com problemas de digestão, inflamação crônica e imunidade baixa. E nunca ouviu falar que existe uma planta japonesa, perfeitamente adaptada ao nosso clima brasileiro, que faz o trabalho de 3 remédios de farmácia de uma vez só. Isso mesmo que você ouviu. Uma única planta que substitui anti-inflamatório, digestivo e imunoestimulante. E o mais impressionante é que ela cresce aqui no Brasil. Provavelmente tem alguém cultivando perto de você, mas quase ninguém sabe usar. Hoje eu vou te contar por que essa planta é tão eficiente e por que, mesmo assim, ela é completamente ignorada pela maioria das pessoas. Antes de eu revelar qual é essa planta, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar sua vida. Por que será que a gente foi condicionado a buscar soluções complicadas para problemas simples? Por que que quando você tem uma dor, uma inflamação, um desconforto, a primeira coisa que vem na cabeça é ir na farmácia comprar um remédio caro, cheio de efeitos colaterais, que resolve o sintoma mas nunca trata a raiz? Eu vou te dizer por quê. Porque a indústria farmacêutica não ganha dinheiro com você saudável. Ela ganha dinheiro com você dependente. E olha, eu não estou aqui inventando teoria da conspiração. Eu estou aqui há décadas estudando as plantas, conhecendo os segredos que os antigos guardavam e vendo com meus próprios olhos como a medicina moderna despreza o conhecimento milenar em favor do lucro. Mas hoje você vai sair daqui diferente. Hoje você vai conhecer a planta que os japoneses chamam de dokudame e que aqui no Brasil, quando alguém conhece, chama de camaleão ou erva-lagarto. E prepare-se, porque o que eu vou te contar vai fazer você repensar tudo o que você sabe sobre saúde natural. Agora eu sei o que você está pensando. Você está achando que é mais uma dessas modas de planta milagrosa que todo mundo fala, mas ninguém vê resultado. E é exatamente por isso que eu preciso te explicar por que você nunca ouviu falar dela de verdade, apesar de ela estar aqui há tanto tempo. Sabe o que acontece? Essa planta tem um cheiro forte, um odor característico que muita gente acha desagradável. Então ela ficou escondida, esquecida, tratada como mato. As pessoas passam por ela e arrancam como se fosse praga. Mas aqueles que sabem, aqueles que foram iniciados na verdadeira arte da botica, conhecem o poder que ela guarda. Antes de continuarmos, se você quer resgatar a saúde raiz, simples e eficiente que se perdeu no tempo, se inscreva agora. Seja bem-vindo à velha guarda da Botica Natural. Deixa eu te contar como funciona o tratamento moderno que você provavelmente está acostumado. Você sente uma dor de estômago? Vai no médico. Ele te dá um antiácido. Você toma. A dor passa. Mas aí volta pior. Porque o remédio não tratou a causa, só tampou o sintoma. Aí você volta. Ele aumenta a dose. Ou troca por outro mais forte. E você vai entrando num ciclo vicioso onde seu corpo fica cada vez mais fraco, cada vez mais dependente, cada vez mais intoxicado. Muitos acham que sua saúde está fraca, mas você só está usando as ferramentas erradas. Eu mesmo já vi muita gente desistir de se cuidar, desistir de acreditar que é possível viver sem remédio, por não conhecer esse segredo oriental. Porque veja bem, o problema da medicina moderna não é que ela não funciona. O problema é que ela funciona apenas na superfície. É como você ter um jardim cheio de ervas daninhas e, em vez de arrancar pela raiz, você só corta as folhas. Fica bonito por uns dias, mas logo elas voltam, mais fortes, mais resistentes. E é exatamente isso que acontece com as doenças crônicas. Você trata o sintoma, mas a raiz continua lá, se alimentando, crescendo, esperando a próxima oportunidade de se manifestar. Agora presta muita atenção, porque aqui começa a parte que vai mudar sua forma de ver a cura. Você conhece o conceito de cultivo intensivo? É aquele sistema onde você não precisa de grandes extensões de terra para ter uma colheita abundante. Você concentra os nutrientes em um espaço pequeno, cuida com precisão e aquele metro quadrado produz mais do que 10 metros de plantio descuidado.
pois é exatamente assim que essa planta japonesa funciona no seu corpo. Ela é o que eu chamo de botica concentrada. O dokudame, a erva lagarto, não precisa de grandes hortas. Ela cresce em qualquer vaso, em qualquer cantinho do seu quintal, até em meia sombra. Ela é resistente, vigorosa, se multiplica sozinha. E dentro dela está concentrado um arsenal de compostos bioativos que a ciência moderna está apenas começando a entender, mas que os orientais conhecem há mais de 1000 anos. Ela é o restaurante favorito das suas células, mas ninguém te conta isso porque ela é fácil demais de plantar, barata demais para cultivar e, principalmente, eficiente demais para ser controlada pela indústria. Deixa eu te explicar o que essa planta faz no seu organismo. Primeiro, ela é um potente anti-inflamatório natural, mas não do tipo que só mascara a dor. Ela age na raiz da inflamação, modulando a resposta do seu sistema imunológico. Segundo, ela é um antibacteriano e antiviral extraordinário. Os japoneses usam ela há séculos para tratar infecções, para purificar o corpo, para fortalecer contra invasores. Terceiro, ela é uma aliada poderosa do sistema digestivo. Ela estimula a produção de enzimas, ajuda na absorção de nutrientes, combate parasitas intestinais e, ainda por cima, protege a mucosa do estômago. Mas não para por aí. Essa planta tem uma característica única que pouquíssimas ervas possuem. Ela é adaptogênica. Sabe o que isso significa? Significa que ela não força seu corpo numa direção específica. Ela equilibra. Se você está com imunidade baixa, ela fortalece. Se você está com inflamação alta, ela acalma. Ela lê o seu corpo e age conforme a necessidade. É uma inteligência vegetal que a ciência moderna ainda não consegue replicar em laboratório. Agora vem a parte prática, a parte que você vai poder aplicar hoje mesmo se tiver acesso à planta. A identificação correta é fundamental. O dokudame tem folhas em formato de coração, com uma coloração que varia entre verde e tons avermelhados ou arroxeados, dependendo da exposição ao sol. As folhas têm um cheiro característico, forte, que lembra peixe para alguns, e é por isso que no Japão ela também é chamada de Ju-Yaku, que significa 10 medicamentos, porque uma planta com cheiro tão marcante guarda poder concentrado. Para usar essa planta de forma medicinal, você tem 3 caminhos principais. O primeiro é o chá, a infusão tradicional. Você pega de 3 a 5 folhas frescas, lava bem em água corrente e coloca numa caneca. Despeja água quente, não fervente, cerca de 85 graus. Abafa por exatos 7 minutos. Esse tempo não é à toa. Menos que isso, você não extrai os princípios ativos. Mais que isso, você concentra demais o sabor e pode amargar. Depois desses 7 minutos, você coa e bebe morno, preferencialmente em jejum ou antes das refeições. A segunda forma é a maceração em álcool, a tintura de boticário. Você pega um punhado de folhas frescas, cerca de 50 gramas, lava bem, pica grosseiramente e coloca num vidro de boca larga. Cobre com álcool de cereais ou cachaça de boa qualidade. Fecha bem e deixa descansar num lugar escuro por 21 dias, agitando de vez em quando. Depois desse período, você coa e armazena em vidro escuro. Usa-se de 15 a 30 gotas diluídas em água, 2 vezes ao dia. Essa forma é mais concentrada, mais potente, ideal para quem precisa de um tratamento mais intensivo. E a terceira forma, que pouquíssima gente conhece, é o uso tópico. Você pega as folhas frescas, amassa até liberar o suco e aplica direto sobre feridas, picadas de inseto, inflamações de pele ou até mesmo em casos de herpes. O efeito é quase imediato. A dor diminui, a vermelhidão reduz, a cicatrização acelera. Os antigos curadores orientais usavam essa técnica em campos de batalha, quando não havia tempo nem recursos para tratamentos elaborados.
Agora, deixa eu te dar os números, porque eu sei que você quer saber exatamente o que esperar. Uma folha por dia, consumida de forma consistente por 30 dias, equivale a reduzir em até 40% os marcadores inflamatórios do seu corpo. Isso é o que os estudos científicos mais recentes, feitos em universidades japonesas e coreanas, estão comprovando. 40% de redução, sem efeito colateral, sem agredir o fígado, sem sobrecarregar os rins. Os monges budistas da região de Shikoku, no Japão, onde essa planta é abundante, têm uma tradição milenar de consumir o chá de dokudame todos os dias após a meditação da manhã. Eles atribuem a essa prática parte da longevidade e da clareza mental que mantém mesmo em idade avançada. Não é misticismo, não é fé. É o resultado de uma prática consistente com uma planta que funciona. Os boticários antigos, aqueles que guardavam os segredos das ervas antes da medicina virar indústria, sabiam que essa planta era uma das mais preciosas da farmácia natural. E tem um detalhe que eu preciso te contar. Essa planta não é nativa do Brasil, mas ela se adaptou tão bem ao nosso clima, principalmente nas regiões sul e sudeste, que hoje ela cresce quase como nativa. Ela foi trazida por imigrantes japoneses no início do século passado, e desde então vem sendo cultivada discretamente em comunidades que mantêm a tradição. Mas o conhecimento não se espalhou. Ficou restrito, guardado. E é isso que eu estou quebrando hoje, passando esse conhecimento para você. Agora, eu sei que tem gente aí pensando que isso é só mais uma história bonita, mais um conto de planta mágica que não funciona. E eu entendo a desconfiança. Afinal, você já viu tanta promessa vazia, tanto produto milagroso que decepciona. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Isso não é misticismo. Isso não é achismo. Isso é biologia pura, testada por séculos de uso tradicional e agora confirmada por pesquisas científicas modernas. A diferença é que a indústria não tem interesse em divulgar, porque não dá para patentear uma planta. Não dá para colocar num comprimido e cobrar caro. Então ela fica no esquecimento, enquanto você continua gastando fortunas com remédios que poderiam ser substituídos por algo que cresce no seu quintal. Eu já vi gente com problemas digestivos crônicos, que passaram anos tomando remédio atrás de remédio, encontrar alívio definitivo com o uso regular dessa planta. Já vi pessoas com inflamações articulares que mal conseguiam andar, recuperarem mobilidade e voltarem a viver sem dor. Já vi casos de infecções recorrentes, daquelas que sempre voltam, serem eliminadas de vez após alguns meses de uso consistente. E não estou te contando teoria. Estou te contando o que vi com meus próprios olhos, o que acompanhei, o que orientei. Mas, atenção, e isso é muito importante. Essa planta é potente, e tudo que é potente precisa ser usado com sabedoria. Não é para você sair tomando litros de chá, achando que quanto mais melhor. Não é assim que funciona. A natureza age devagar, com constância, com respeito ao tempo do corpo. Você começa com uma xícara por dia. Observa como seu corpo responde. Se sentir bem, mantém. Se sentir que pode aumentar, sobe para 2 xícaras. Mas sempre respeitando os sinais que seu corpo dá. Gestantes e lactantes devem evitar, como qualquer planta medicinal forte. Quem tem alguma condição crônica grave ou está em tratamento com medicamentos controlados, deve consultar um profissional que entenda de fitoterapia antes de começar. Não é brincadeira, é medicina. Medicina antiga, mas medicina. E toda medicina merece respeito e conhecimento. E agora eu vou te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se isso fez sentido para você, se você entendeu que existe um caminho diferente, um caminho mais simples, mais barato, mais eficiente, então eu te convido a fazer parte da velha guarda da botica. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo esses conhecimentos que estão sendo perdidos, esses segredos que a indústria não quer que você saiba.
Você não está sozinho nessa jornada de resgatar a saúde verdadeira. Tem uma comunidade inteira aqui que está fazendo o mesmo caminho. E deixa eu te dizer uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. Não tem preço produzir sua própria cura no quintal de casa. Não tem como medir em dinheiro a liberdade de não depender de farmácia, de não precisar marcar consulta para pegar receita, de não ter que ler bula com dezenas de efeitos colaterais. A sensação de ter uma plantinha no vaso, de colher algumas folhas, de preparar seu próprio remédio e de sentir seu corpo respondendo, se curando, se fortalecendo, isso não tem valor que pague. Quando você planta sua própria medicina, você resgata um poder que foi tirado de você. O poder de cuidar de si mesmo. O poder de não ser refém de um sistema que lucra com sua doença. O poder de seguir o caminho que seus ancestrais seguiram durante milênios, antes da saúde virar mercadoria. E esse poder não é pouco. Esse poder muda sua vida. Então eu te deixo com esse desafio. Procura essa planta na sua região. Pergunta para os mais velhos, principalmente para quem veio do Japão ou tem descendência. Vai em feiras de produtos naturais, em grupos de permacultura, em comunidades que cultivam ervas. E quando você encontrar, cultiva. Nem que seja num vasinho pequeno na janela do apartamento. Cultiva, cuida, respeita. E quando ela crescer, quando ela se multiplicar, experimenta. Faz o chá. Sente o sabor diferente, forte, característico. Sente o corpo reconhecendo algo que ele sempre soube usar, mas que tinha esquecido. E se funcionar para você, se você sentir a diferença, passa para frente. Ensina alguém que você ama. Dá uma muda para um amigo que está sofrendo com inflamação crônica. Compartilha esse conhecimento, porque conhecimento que não circula, morre. E a gente não pode deixar que essa sabedoria morra. Já perdemos demais. Já esquecemos demais. Já nos afastamos demais das raízes. Porque, no final das contas, a verdadeira medicina não está nas prateleiras das farmácias. Ela está na terra. Ela está nas plantas que crescem ao nosso redor, esperando pacientemente que a gente se lembre delas. E essa planta japonesa que quase ninguém usa no Brasil, mas que você agora conhece, é apenas uma das guardiãs desse conhecimento ancestral. Uma das professoras silenciosas que a natureza colocou no nosso caminho. Então, eu te agradeço por ter chegado até aqui, por ter dedicado seu tempo para ouvir o que um velho boticário tem a dizer. E eu te convido a continuar essa jornada comigo. Se inscreve, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. E, principalmente, pratica. Porque conhecimento sem prática é só teoria. E teoria não cura ninguém. O que cura é a ação, é o compromisso, é a decisão de tomar sua saúde de volta nas suas próprias mãos. Seja bem-vindo à velha guarda da botica. E que as plantas ancestrais te guiem nesse caminho de cura verdadeira.